Oi, bom dia. Então, hoje a gente vai terminar de ver a instituição escolar. A gente falou sobre Foucault e Bourdieu no vídeo passado, e agora a gente vai falar sobre alguns outros autores. Então, um autor que é fundamental é um brasileiro chamado Paulo Freire, em que ele tem um papel assim muito importante mundialmente como educador, e ele vai falar que a educação ela é capaz de trazer autonomia para o indivíduo. Como que a educação seria capaz de fazer isso, né? Então ele coloca que a escola, o professor, tem que se aproximar ao máximo da realidade do aluno para que esse aluno veja sentido naquilo que está sendo aprendido, e aí sim ele adquire esse conhecimento e consiga transformar aquele conhecimento a partir daquilo que ele já tem. E ao fazer isso, ele se torna um ser autônomo, capaz de fazer escolhas melhores, né? Porque sem o conhecimento, ele escolhe de maneira mais limitada, né? Se ele conhece esse tanto aqui, ele só é capaz de escolher a partir daquela visão. Agora, se ele abre o mundo, né? Abre as portas aí do conhecimento para ele é capaz de escolher melhor, escolher com mais autonomia. Então, um exemplo para vocês entenderem melhor o Paulo Freire, tem a questão da alfabetização, o processo de alfabetização que ele criou, que é o seguinte: vou dar um exemplo assim, por exemplo, de uma alfabetização para adultos, né? E esses adultos são, digamos, trabalhadores da construção civil, né? São pedreiros e tal, coisa, né? E aí, vamos dar um exemplo então, que esses trabalhadores seriam analfabetos e alguém iria ensiná-los a ler e escrever a partir do método do Paulo Freire. Seria como? Seria necessário então usar a realidade deles. Então, não seria uma coisa assim muito eficaz se eu começar a falar assim, né, a letra A que se refere à abelha, por exemplo, né? Ele vai aprender, mas pode ser que não seja tão eficaz. Agora, se o educador usar o mundo daqueles alunos para ensiná-los, então, por exemplo, A de areia, né, que é alguma coisa que ele mexe constantemente, daí ele faz a conexão mais facilmente. É claro que esse é um exemplo simples, né, mas para vocês entenderem como é esse processo de aproximar o conteúdo escolar da realidade do aluno. Então, o Paulo Freire é muito importante, muita gente no mundo inteiro faz referência ao Paulo Freire. É uma coisa totalmente besta, né, que eu já ouvi, é associar o Paulo Freire ao PT, por exemplo, né? É de uma ignorância sem fim, porque o Paulo Freire é muito anterior à fundação do PT, não tem nada a ver, né? Já ouvi falar, né, que o Paulo Freire é o pedagogo do PT, isso é muito, muito fora da realidade, tá? O Paulo Freire é um dos educadores mais conhecidos do mundo, né? E aqui a gente vê faixas aí dizendo abaixo Paulo Freire, né? De uma ignorância sem fim. Bem, aí a gente tem o Durkheim que vai ver. Então a gente viu o Foucault, que era um crítico da escola, o Bourdieu, que também era um crítico da escola, o Paulo Freire, que era um crítico, mas era um cara que tinha muito mais
propostas, né, do que críticas, essencialmente, né, ele dava, e aí, o que vamos fazer, né, ele dava muito mais esse embasamento. E agora a gente tem o Durkheim. O Durkheim, ele, vamos lembrar que as instituições sociais, e aí inclui também a escola, né, elas servem para o Durkheim para manter a sociedade coesa, junta. Essa palavra coesão é uma palavra muito importante para o Durkheim. Então, por que coesa? Ora, na escola, a escola vai ensinar todos os valores, os conteúdos e tal das gerações anteriores, de maneira que as gerações mais novas vão apenas seguindo, né? Seguindo esse mesmo padrão, de maneira que uma geração consiga conversar com a outra, né? Saber o que a outra está falando por causa da escola. Então a família faz esse primeiro papel e a escola reforçaria. Então a imagem que o Durkheim tem da escola é um olhar conservador, que deve, então a escola é assim e deve se manter assim mesmo, certo? Esse é a imagem do Durkheim. Agora, se a gente for ver na realidade, a realidade escolar e tal, a gente percebe que a escola é um espaço contraditório, né? Ele é um espaço contraditório porque, ao mesmo tempo, ele é conservador. Por quê? Porque ele impõe regras, ele impõe normas de conduta, ele impõe horários, ele impõe uma série de coisas, né? E disciplinarmente também e tal. Mas, por outro lado, quem está na escola, quem é o maior número de pessoas que está na escola, é formado por crianças e jovens, né? Que são, por eles próprios, inovadores, né? Então, pela própria vontade de fazer as coisas, ele percebe o que não tá bom, o que não tá, e vai forçando, né? Vai forçando devagar a escola a se modificada. Então, se a gente for ver na época do meu pai lá, como era, né? Que tinha reguada, por exemplo, né, na mão do aluno, porque o aluno fazia alguma coisa de errado, né, se batia no aluno, se bem que hoje, né, bem. E então essas coisas todas foram se modificando. Não tô dizendo que se modificando para melhor ou para pior, apenas se modificando. E ela se modifica por quê? Porque há o atrito entre o conservadorismo da instituição e a ação reformista, digamos assim, ou revolucionária, né, dos alunos que estão ali vivendo sobre aquela tensão dessas normas de conduta. Então, a escola tem esse potencial, né? E a gente tem que pensar também que a escola não é um espaço neutro, né? Então, não é um espaço neutro por quê? Porque o conhecimento não é neutro. Ninguém é neutro. Então, falar, por exemplo, que o professor precisa ser neutro é uma ingenuidade. Ninguém é neutro. Falar que é neutro já é uma fala não neutra. Então vamos dar um exemplo assim. Um professor de história, ele tem que ensinar, por exemplo, o que aconteceu durante a Inquisição. Tudo aquilo que a Igreja Católica fez de errado durante o período da Inquisição, da Idade Média e tal. Será que um professor que vai dar essa aula numa escola católica, ele vai dar aula com a mesma, do mesmo jeito, com a mesma liberdade ou confiança em que ele vai dar essa aula numa escola que não é católica? Será que ele vai ter assim mais cuidado com as palavras que ele vai usar? Não estou dizendo que ele vai mentir, mas será que ele não vai ter um discurso diferenciado por causa que a escola é católica? Ou um professor de história que vai dar aula sobre
o regime militar de 64 a 85 no Brasil. Então ele vai dar essa aula numa escola militar. Será que é a mesma aula que ele vai dar numa escola que não seja militar? Compreende o que eu estou dizendo? Então, a escola não é neutra porque ela está sob domínio de alguém. Alguém está controlando essa escola. Pode ser o governo, pode ser uma instituição religiosa, pode ser uma instituição militar e assim por diante. E essas instituições, esses interesses estão sempre em volta dos professores, né? Fazendo com que os professores se contenham ou não, se sintam mais livres. Então, agora, nessa hora de escola sem partido, em que os professores estão se sentindo constrangidos de falar o conteúdo deles mesmo, porque, por exemplo, sociologia tem uma parte lá no final, né, do conteúdo que a gente vai falar de política. E agora a gente não pode falar de política, né? A gente tem que falar de partidos políticos, faz parte do conteúdo, né? Como que um aluno vai sair da escola sem saber as coisas fundamentais para ele exercer a sua cidadania plena? Então, é preciso dar liberdade de expressão para os professores. Então, se o professor se sente constrangido, ele se sente constrangido por algum motivo. E esse motivo é quem manda, né? Quem é que manda na escola ou quem é que manda naquela situação, naquela ordem política específica, como nos dias de hoje, em que os professores estão se sentindo constrangidos de dar aula normalmente. Muitos de nós estamos enfrentando processos e tal. Então, vamos falar sobre gênero, por exemplo, né? Falar sobre identidade de gênero, que a gente ainda vai falar. Ah, não, se eu falar sobre gênero na escola, todo mundo vai virar gay, né? Essas coisas assim que a educação, que a escola de maneira geral tem que enfrentar, não só agora, na história da escola, né? Ela sempre teve que enfrentar diversos períodos de constrangimento do que se ensinar, não se ensinar, de que modo ensinar, e a escola, então, sempre foi usada para o bem e para o mal. Sempre foi um canal para a democratização e também para o autoritarismo ou totalitarismo. Então, a escola não é um espaço neutro, é preciso ficar de olho aberto, mas sempre deixando os professores livres para falar e os alunos livres para questionar, certo?